Então o Majin Buu passaria a ter esse conhecimento. Estamos de acordo, né? Mas só que ele não estaria forte o suficiente para enfrentar o Bills. Mas com o Kaioshin dentro dele, o Bills não poderia simplesmente matar ele. Senão ele também morreria, né? Então antes de lutar com o Bills, o Majin Buu usaria o teletransporte dele para viajar pelos outros universos e absorver os guerreiros mais poderosos, um por um, até chegar no mais poderoso de todos os universos, que é o Jiren. Ele não precisa absorver o universo inteiro, ele só precisa encontrar os mais poderosos até ele conseguir superar o Jiren. Então é questão de tempo. Agora, com todos os guerreiros mais poderosos absorvidos, ele teria poder suficiente para derrotar o Bills. E ele poderia chegar lá com o teletransporte dele, ok? E aí, como ele estaria com o Kaioshin absorvido, o Bills não poderia eliminar o Buu com o Hakai. Então, mais cedo ou mais tarde, com todo esse acúmulo de poder, galera, ele derrotaria o Bills e absorveria ele. Mas por que parar por aí, entende? Ele poderia também derrotar o Whis para ficar com os poderes de anjo dele. Mas a gente sabe que os anjos são muito mais poderosos que os deuses da destruição. Tanto que eles não podiam interferir nos acontecimentos do universo. Mas nada diz que eles não podem usar os reais poderes para se defenderem. Mas ok, talvez o Whis seja poderoso demais, até pro Buu absorvendo o Bills. Mas pera, e se antes de lutar com o Whis, o Buu fosse atrás de todos os outros deuses da destruição? Um deus da destruição já é poderoso, então imagina 12 deuses da destruição. E sim, o Buu poderia ir atrás de cada um deles individualmente, sabe? Porque além do poder do Bills, ele teria com o poder acumulado de todos os guerreiros mais poderosos do universo. Percebe? Ele vai escalando, um por um, entende? Não precisa encarar todos ao mesmo tempo. Vai um por um, pegou o Bills, vai pro próximo. Como a gente já viu que o Bills é sim o deus da destruição mais poderoso de todos, então o Buu, com os poderes dele, já conseguiria caçar e absorver todos os outros deuses da destruição. E ele poderia ainda absorver todos os Kaioshins para aumentar os poderes divinos dele. Olha como vai escalando. Agora, com todos os deuses absorvidos, eu acredito que ele seria poderoso o suficiente para lutar, para derrotar e para absorver o Whis. E dessa forma ele ganharia todos os poderes de anjo e o próprio instinto superior tá lá com ele. Mas eu sei que agora você tá assim, né? Ah, Pedro, o Moro absorveu os poderes de um anjo e explodiu. O Moro não suportou o poder do Meros porque ele não sabia controlar aquele poder. Mas o Buu, quando absorve alguém, ele ganha o conhecimento daquela pessoa. E mesmo que o Buu explodisse, a gente já viu que o Buu não morre quando explode. Então seria questão de tempo até ele aprender a controlar o poder dos anjos. Ele ia ter esse conhecimento. E aí, depois de absorver o Whis, depois de absorver todos os deuses da destruição, todos os Kaioshins e todos os guerreiros poderosos, o Buu iria atrás dos outros anjos também, para acumular mais poder ainda. E com todo esse poder, ele poderia facilmente chegar no Daishinkan. Ah, Pedro, você não poderia apagar ele? Poderia, Megadrive, mas não estraga a brincadeira, não estraga a minha história, pô, para. Enfim, né, depois de acumular poder de 12 anjos, o Buu seria forte bastante para derrotar o Daishinkan e ficar com os poderes dele. Eu não faço a menor ideia se o Zeno poderia ser derrotado ou não, mas ao menos o Daishinkan seria, ok? E o Buu, de fato, só poderia ser derrotado se o Zeno apagasse ele. Mas claro, apagando ele, todo mundo que ele absorveu também seria apagado. Isso seria basicamente o fim do multiverso, né? Mas isso mostra pra vocês que o Majin Buu, porra, ele poderia causar um problema muito maior do que o Goku Black causou no multiverso. E que se ele fosse um pouquinho inteligente e ousado, fosse um pouquinho menos agente do caos, ele seria realmente um vilão muito casca-grossa de derrotar. Se explorasse o potencial dele, porra, como que vai pegar um cara desse? Agora eu quero que você me diga, que personagens dos animes poderiam derrotar o Majin Buu caso ele absorvesse a patota toda? Não vai dizer Saitama, hein? Não vale, hein? Já tô olhando os comentários.